Boa noite, família. Você está no canal Olhos no Céu. Tenho informações relativo à guerra da Ucrânia, informações sobre a geopolítica externa. Ontem, inclusive, eu fiz uma live para alertar, sim, sobre a chegada de um furacão categoria 4, que pode, inclusive, evoluir para a categoria 5 e atingir Mianmar em cheio. Se isso acontecer, pode sim resultar em milhares de vítimas fatais. Falando sobre a guerra da Ucrânia, a situação parece não ter fim. O Reino Unido, a Inglaterra, enviou para a Ucrânia mísseis de longo alcance chamados Storm Shadow, ou seja, sombra de tempestade, algo assim no português. Então, para vocês terem a noção que não é coisa boa, né? Pois bem. Claro, Vladimir Putin não está nada contente com isso. Já sabemos, né, que Putin já fez várias ameaças para o Ocidente, para a Inglaterra. E à medida que o mundo, a economia mundial não está nada boa por causa de uma pandemia, e agora a situação dessa G e muitos outros fatores também combinados, eventos climáticos, etc. Não sabemos como ficará também a economia mundial. E a situação dessa guerra, ela parece não ter fim. Então eu vou dar maiores informações para vocês. Claro, eu vou postar a matéria bem aqui nas descrições. Reino Unido diz fornecer à Ucrânia mísseis capazes de atingir tropas russas atrás do fronte. Kiev espera lançar sua nova contraofensiva após 6 meses mantendo suas forças na defensiva. O Reino Unido está fornecendo à Ucrânia mísseis de longo alcance chamados Storm Shadow, ou seja, sombra de tempestade, algo assim. Disse o ministro da Defesa, Ben Wallace, nessa quinta-feira, dia 11, o que permitirá às forças ucranianas a atingir tropas russas, munições e depósito de combustível bem atrás da linha de frente. A linha de frente ela fica ali protegendo, claro, né, o depósito de alimento, de comida, combustíveis. Tá? O que acontece, meus amigos? Se não fosse os aliados da Ucrânia, claro, né, a OTAN, a Rússia já teria tomado a Ucrânia há muito tempo. Então, a Rússia ela está encontrando, sim, pedras no caminho. E isso está deixando o urso muito enfurecido, muito furioso, principalmente com a Inglaterra. Lembrando, até mesmo na época, quando o Boris Johnson ainda estava no cargo, não é? Me lembro muito bem, a Inglaterra, sim, foi vítima de várias ameaças de Vladimir Putin. Até mesmo Putin ameaçou afundar, assim ele disse, aquela pequena ilha, sim, no oceano com seus submarinos nucleares Poseidon. Vocês sabem que essa arma pode gerar aí um grande tsunami radioativo. Né? Ele disse afundar a ilha, ele exagerou, mas ele quis dizer que iria sim provocar um tsunami radioativo na Inglaterra. Pois bem, a Ucrânia pede já há meses mísseis de longo alcance, mas com o apoio fornecido pelo Reino Unido e outros aliados, como os Estados Unidos anteriormente, se limitava a esse tipo de arma, ou seja, eles enviavam somente armas, mísseis de pouco alcance. Agora já estão aí, a Inglaterra já está fornecendo mísseis de longo alcance. A questão é, com esses mísseis, se os ucranianos quiserem, eles podem atingir o território russo através de um caça. Tá? Esses mísseis eles são lançados com um caça, chega a certa distância, o caça lança esse míssil, e esse míssil sendo lançado pelo caça, ele pode percorrer até mesmo 560 quilômetros. Tá? Então parece que esse pesadelo está longe aí de terminar. Né? Simplesmente não vamos ficar parados enquanto a Rússia tira a vida de civis ucranianos, disse o Wallace ao parlamento. A Rússia deve reconhecer que suas ações por si só levaram a que tais sistemas fossem fornecidos à Ucrânia. Wallace disse que o Reino Unido estava fornecendo essas armas à Ucrânia para que pudessem sim ser usadas em seu território soberano.
E o Kremlin disse anteriormente que se o Reino Unido fornecer esses mísseis, exigirá sim uma resposta adequada de nossos militares. A Rússia ameaçando. O Reino Unido e outros países ocidentais aumentaram a sua ajuda para a Ucrânia este ano. O Wallace, o primeiro-ministro das Relações Exteriores, James Cleverly, estiveram nos Estados Unidos para conversar sobre o apoio à Ucrânia nas últimas semanas. A guerra na Ucrânia está em um ponto de inflexão, com Kiev esperando para lançar sua nova contraofensiva após 6 meses mantendo suas forças na defensiva, enquanto a Rússia montou uma enorme ofensiva de inverno que não conseguiu capturar um território significativo. Ou seja, os russos estão encontrando aí, de acordo com a matéria, dificuldade para avançar, para avançar no território ucraniano. A intenção é conquistar o território ucraniano gradativamente, mas a Rússia ela está encontrando muita dificuldade. Inclusive, o presidente Putin já ameaçou inúmeras vezes, várias vezes, inclusive, usar armas nucleares. Tá? Ele ainda não usou, vamos dizer assim, Putin tem juízo. Mas eu acredito que vai chegar uma hora que a paciência do presidente Putin vai acabar, a paciência do urso vai acabar e não sabemos como que o urso poderá reagir. É que eu sempre falo para vocês, no meu ponto de vista, acredito que seria melhor conversar com Putin, não é? E muito antes, né, dele ter, da Rússia ter invadido a Ucrânia. Seria muito melhor uma conversa, ou seja, de acordo com Putin, ele estaria também invadindo a Ucrânia por conta, vamos dizer assim, dos narizes aí dos norte-americanos, né? Nariz aí do tio Sam no território ucraniano. Então ele está querendo pegar a Ucrânia à força também, um dos motivos porque a Ucrânia estava sendo palco de expiação norte-americano. Inclusive parece que foi até mesmo descoberto um laboratório, sim, que inclui, né, com americanos e ucranianos de armas virais. Tá ok? Então, a situação do nosso planeta, sim, é muito complicada e corremos um risco de ocorrer um holocausto nuclear. Quanto mais tempo essa guerra continuar, sim, é ruim para todo mundo, tá ok? Por conta da questão também da economia, enfim. Reino Unido envia mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Forças ucranianas conduzem contra-ataques eficazes. O ministro da Defesa britânico confirma o fornecimento do Reino Unido à Ucrânia de mísseis de longo alcance, os Storm Shadow. A Ucrânia diz estar a conduzir contra-ataques eficazes na zona de Bakhmut. Zelensky indica que o país precisa de um pouco mais de tempo para preparar contra-ofensiva. O presidente russo poderá falar com o homólogo turco sobre o prolongamento do acordo de exportação de cereais do Mar Negro. A operação militar especial russa é muito difícil, mas vai continuar, garante o porta-voz do Kremlin em direto. Então, aí vemos que os países, inclusive europeus, estão fazendo um esforço danado. Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Finlândia, enfim. Essa galera toda aí fazendo um esforço danado, gastando uma energia danada nesse conflito, né? Que eu vejo, todo conflito nesse caso é sem sentido, tá ok? Lembrando que o mundo ele tem que travar uma guerra, sim, contra uma preparação, melhor dizendo, contra as mudanças climáticas. O que eu posso dizer para vocês, oremos. Quem gostou, sim, deixa o joinha, deixe o like, como sempre, o like sempre aí ajuda o nosso canal, nossos vídeos. Até mais e até a próxima informação.